Pra quem não sabe, o homem é da política. O homem é deputado federal. Trombei com ele lá no parlamento, achei massa demais de te ver lá, mano. Foi bacana. Foi uma satisfação te conhecer naquele momento. A gente só se vê pela internet e ali a gente trombou. Tô feliz de verdade de estar aqui. Tamo Obrigado junto, pelo irmão. convite, mano. De verdade. Parabéns Muito pelo que você respeito tem. por você. Parabéns pelo que você tem feito, né? Obrigado, de abreamento do povo. A gente não sabe medir o impacto, mas as pessoas elas são muito beneficiadas por mensagens igual a do Ninja. O cara pega um corte. Hoje o ensino não é como a gente estudou no passado, na década de 90. O ensino é com microconteúdo. Uma mensagem de um cara desse ali, o cara tá desanimado, ele ouve uma injeção, o cara fala, maluco, eu vou sair daqui correndo e vou fazer. Eu sinto isso toda vez que eu vejo um corte seu, por isso que vive essa confusão. Sim. O corpo humano tem um negócio chamado simbiose. Não tem competição dentro do corpo humano. Sim. Mas no corpo de Cristo tem. Por isso que a gente não explodiu a volta dele até hoje. Quando existe um modelo de competição dentro do corpo humano, a gente está falando de um câncer contra o organismo. É por isso que nós, como cristãos, a gente tem que entender que nós somos um corpo. E um corpo de verdade não se levanta contra nenhum órgão. Por mais que eu não aceite você falando do seu jeito, eu lembro, mano, esse cara aí é pescoço. Carne de pescoço. Mas é meu pescoço. Se a gente entender o recado do jeito que está escrito, cabum, o negócio vai acontecer. Não duvide do motivo que você foi parar na política. Sim, não tenho. Não duvide, não porque tenho nenhuma dúvida. Isso é a instrumentalização daquilo que há de vir. É necessário que homens, com esse coração, se levante. E aí numa frente, o esporte. Aí o cara fala, mas a Bíblia não está falando isso, mas está falando que você tem que percorrer um caminho, que a gente não está competindo uns com os outros, e que você precisa fazer através... O que está fazendo você entrar de cabeça na política, sendo que você já tem uma vida completamente estruturada aos olhos da sociedade? A sociedade só enxerga coisa, né? Eu enxergo causa. Exato. Então, se fosse por coisa, não tem motivo de entrar, porque eu vou perder muita coisa, inclusive, né? Exato. Mas meu coração, cara, tem um chamado de levar essa nação a ser a mais próspera da terra. E eu tô só com um empecilho, você acredita? Só tem um. Qual é? A mentalidade do povo. Aí. Eu consigo no meu coração chegar nesse negócio até em 2030, mas se a mentalidade do povo não entender, vai ter que postergar para 2040, depois para 2050. Sim. Se continuar enrolando, vai ser em 2060, mas tem um detalhe. Tem que fazer acontecer porque alguém já viu. Sim. Solo mais rico de todos, maior reserva de água potável do mundo, maior floresta do mundo, maior reserva de nióbio, que é o combustível do futuro, grafeno, ouro, cinza. Não estou entendendo nada. Por que esse povo não acompanha a lógica natural da riqueza desse país? E há algo dentro de mim. Alguém pergunta toda hora, mas você já tem tudo. Se eu tivesse tudo, eu não estava mexendo com política. Exato. Está me faltando uma coisa. Ter a nação mais próspera da terra. É isso que está me faltando. Por isso que vive essa confusão. Sim. O corpo humano tem um negócio chamado simbiose. Não tem competição dentro do corpo humano. Sim. Mas no corpo de Cristo tem. Por isso que a gente não explodiu a volta dele até hoje. Quando existe um modelo de competição dentro do corpo humano, a gente está falando de um câncer contra o organismo. É por isso que nós, como cristãos, a gente tem que entender que nós somos um corpo. E um corpo de verdade não se levanta contra nenhum órgão. Por mais que eu não aceite você falando do seu jeito, eu lembro, mano, esse cara aí é pescoço. Carne de pescoço. Mas é meu pescoço. Se a gente entender o recado do jeito que está escrito, cabum, o negócio vai acontecer. Não duvide do motivo que você foi parar na política. Sim, não tenho. Não duvide, não porque tenho nenhuma dúvida. isso é a instrumentalização daquilo que há de vir. É necessário que homens, com esse coração, se levante. E aí numa frente, o esporte. Aí o cara fala, mas a Bíblia não está falando isso, mas está falando que você tem que percorrer um caminho, que a gente não está competindo uns com os outros, e que você precisa fazer através... Mas como eu digo aqui, e assim, para que você mencionou de uma maneira linda, eu deixo muito claro, a minha intenção, eu não quero converter ninguém. Eu estou dizendo assim, eu estou falando o que aconteceu comigo. O que aconteceu comigo. Eu sou um milagre ambulante. Ninguém precisa me contar uma história, eu sou a história. Certo? Essa é minha vida. Certo? Então eu virei o exemplo vivo, sabe, da verdadeira virada de jogo. Mano, se esse cara conversa comigo e me chama pra ir pra guerra, nem quero saber que guerra que é, eu só É vou. louco, mano, é doido, mas é doido, é só paixão pela vida, sabe? Isso aqui é engraçado, a gente que é influenciador, a gente não acorda, igual você imagina, todo dia para influenciar ninguém. A gente só conta uma história, que é a nossa.
Tem gente que fica louco, né? O povo, poxa, Marçal, você exagera demais. O que eu posso fazer se a minha vida é impressionante? Me desculpa. Me desculpa. O que eu posso fazer, ué? Que ninja! O cara quer encher o saco, eu falo, mano, você entende disso? Não, então esquece, cara. Só assiste a história. Não deu conta de assistir a história, se retire dessa história como ouvinte. Ele vai vir na terra. É o que está escrito. E muitas pessoas às vezes ficam com medo de pegar, porque Apocalipse significa revelação. Mas não é fácil de entender. Eu estudei teologia, não é fácil. Sim. E eu acho que é prudente para alguém que está tendo uma iniciação na palavra não mergulhar nele mesmo, que é perigoso. Sim. Agora, pega esse código que eu te falei sobre vencer e rumina. A Bíblia termina num capítulo que a maioria dos cristãos não conhece, sobre como será o novo céu e a nova terra. Apocalipse 22. Cara, são coisas que você precisa alimentar sua alma e seu espírito. Certo. Todo tempo eu lembro de Apocalipse 3:21, quando eu conheci o Senhor e o reino de verdade, não foi com religiosidade. Sim. Foi o dia que eu tomei um susto com Apocalipse 3:21, que eu te falei, ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Foi ali que eu falei. E o que eu gosto de deixar muito claro para todos, e eu converso tranquilamente, eu falo, 5 anos atrás eu não tinha 50 conto para pegar teco na biqueira. Hoje eu estou como deputado federal. O que você acha que aconteceu, Pablo Marçal? Uma transformação. Completa. Mas Deixou eu entrei all in. Eu assumi um compromisso verdadeiro, sabe? Fui indo, fui fazendo, sem pular uma etapa. Fui respeitando todo o processo, entendeu? E deixando as coisas acontecerem. Por favor. Você não vai ler Apocalipse, você vai seguir a instrução do seu guia. Só que você vai pegar sua Bíblia digital e vai pesquisar a palavra vencer dentro do livro de Apocalipse. Tá. Ele falou, você vai ler o Novo Testamento só. Ele falou, o Novo Testamento ele começa em Mateus e você vai ler até Judas. Não é para ler o Apocalipse. Fala, Apocalipse não interessa, fim do mundo, não. De Mateus a Judas... Está o segredo da parada toda. Aqui é a história de Jesus Cristo. Só que o que eu descobri que é muito mais do que isso. Ele está lá. Ele é a palavra. Ele está lá. O verbo vivo que desceu do céu. Está em João. Exato. E eu fiz a leitura, Pablo. Eu levei um pouquinho só por dia. Sabe, você pega, vai fazendo a sequência de Mateus... Você continua sem ler Apocalipse? Continuo sem ler, ainda não li. Um dia eu chego lá. Mas vou lá. Então, para você entender. De Mateus a Judas, um pouco por dia, certo? E assim você vai. Eu levei 2 anos para ler a primeira vez. Eu tô na 6ª virada agora. Essa linha de chegada tem esporte melhor que esse? Eu não preciso competir com você, mas sou obrigado a atravessar uma linha de chegada. E se você der conta de falar que percorreu a carreira, guardou a fé, aí você foi brabo. Aí eu te pergunto, o cara que teve essa experiência com Jesus, tá no parlamento, dá vontade de fazer o que com aquele povo? Essa te quebrou. Como eu digo, mas eu falo, como eu digo, eu gosto de falar da minha experiência. O meu tempo lá, por enquanto, Pablo, ele é muito limitado, né? Eu assumi como suplente a deputado federal pelo estado de São Paulo, e nós começamos no meio de fevereiro, então tem 6 meses que nós estamos lá. E nesses 6 meses, o meu foco total e absoluto é como que eu posso revolucionar o esporte em tão pouco tempo. O que está dentro da minha habilidade para fazer. Então, verdadeiramente, eu não estou olhando para a corrida de ninguém, o que cada um está fazendo naquele momento. Transformação. Tem 3 cenários. Verdadeira. Melhora, mudança e transformação. Quando a pessoa é transformada, ela transforma tudo. Transformação é quando a etapa anterior foi anulada. Exato. Quando uma pessoa encontra com Jesus, realmente, ela anula a etapa anterior. Ou seja, não tem como voltar atrás. A pessoa, ela realmente fala, mudou a substância. Porque uma substância nova começou a correr. Exatamente. Eu tenho interesse de ouvir isso. Me fala mais disso. É por isso. É a história de Cristo, né? Eu gosto de deixar claro. O que você pegou na Bíblia lá? Tem 66 livros. Então, você eu sei. Mergulho não, lá, então, e aí é isso que eu falei, assim. E ele me ensinou a ler a Bíblia.
Então, o que eu te falei, eu não estou falando nada de religião, sabe? Eu estou falando a minha experiência. Ele me ensinou a ler a Bíblia, e eu fiz, e mudou absolutamente tudo. Ele me ensinou. Como que eu posso, já de cara, entender o que está acontecendo aqui para a gente revolucionar o esporte? Dar atenção para o esporte, para o nosso país, que ela nunca teve. Então, eu falei, eu quero saber tudo. Então, foi uma imersão exatamente nesse ponto. E quando a gente começou todo esse processo, então realmente eu na hora não estou olhando porque ele está fazendo aqui, porque ele está fazendo aqui, porque são 513 deputados federais lá dentro, né? Então 70 não tem de São Paulo. Não tem como você conhecer todo mundo, né? Não dá, mas mesmo assim eu quero conhecer, quero mesmo, até porque a gente tem a PEC do esporte agora, que a gente precisa da assinatura dos parlamentares, né? E eu quero conhecer cada um, sabe? Nós estamos lá com uma missão. PEC é proposta de emenda constitucional. Isso, e essa PEC do esporte que nós criamos, ela obriga cada parlamentar a destinar 3% das suas emendas parlamentares para o esporte. Animal. Com essa pequena mudança, a gente dobra o orçamento do esporte no Brasil. Eu quero esse negócio. Você é louco. Como assim? Você é meu amigo? Ninguém quer dar trono para ninguém. Como que você está convidando para sentar no trono? Tem uma visão de reino que ninguém está pegando. E a maioria foge disso. Sim. Tem 3 pessoas. Eu vou continuar te fazendo pergunta, mas não, por favor, eu estou aqui para te ouvir. Tá maluco? Existem os não salvos na terra, os salvos e os reinantes. Isso aqui é Bíblia pura, sem religiosidade. Sim, estamos alinhados. O cara que não acessa o sacrifício é não salvo, a maioria. Romanos fala que todos pecaram e destruídos estão na glória de Deus. Os salvos são os que acessaram o sacrifício. Sangue purificado de alguém que não cometeu o pecado, Cristo. Esse cara acessou a salvação. E aí tem a terceira parte, os reinantes. Os que entenderam dessa autoridade e os que vão vencer aqui na terra e preparar o governo para alguém voltar e reinar por 1000 anos sobre a terra. A maioria dos cristãos não sabe disso. E esse rolê do esporte, é o tripé, faz parte do tripé. Não muda a mentalidade de um povo se esse povo não for esportista. Lindo. Se esse povo não tiver ocupado. Nas favelas as mães têm pedido. Eu falo, o que eu faço quando eu chego lá? Inclusive, deixa eu te perguntar primeiro. Se você fosse o prefeito de São Paulo, o que você faria primeiro? Rápido. Você falar assim, isso aqui eu vou fazer rápido. Rápido? É. Não tem como fugir dos esportes nas escolas, cara. Não tem como. Tem como. É reformar, botar toda a estrutura. Nas escolas e nas comunidades. Nas escolas e nas comunidades. Porque o meu negócio ele abrange uma coisa bem grande, sabe? Porque ele precisa ser feito em todas as escolas para o pessoal começar a praticar, para poder detonar. Nas comunidades principalmente, sabe? Mas com coisas de qualidade, para chegar até no complexo do Ibirapuera, que eu tenho um sonho, que ele será realizado. Eu tenho um sonho de colocar o ginásio do Ibirapuera abaixo e construir um novo Ibirapuera, um novo Constâncio Vaz Guimarães, ter a pista de atletismo da maneira como ela merece e o ginásio como São Paulo merece. Nós somos uma capital por causa do esporte. Você sempre falou com essa paixão, porque quando você começa a abrir a boca, não tem como a pessoa que está assim, neutra, ficar assim, não, vou ficar de boa aqui. Você já fica assim, mano. Parece um vulcão. Poxa, é vontade de viver, né? Conversando e assim, você está me dando atenção, sabe, a chance da gente ser ouvido. Então esse é um momento muito único. E então assim, você vê, o basquete me trouxe esse amor, mas é o esporte que a gente representa, não entenda errado, não tem ninguém de fora. E eu não tinha noção, né? Então assim, toda essa dedicação, eu tinha certeza absoluta que eu queria virar jogador profissional de basquete, que eu queria jogar nos Estados Unidos, estava claro. Exatamente o olhar que você está tendo agora, que eu já tenho agora, ficou claro. Você sabe muito bem o que você quer, certo? Fala os 3 principais pontos de inflexão na sua caminhada, que você falou, poxa, aqui eu dei uma saltada mental, aí uma segunda e uma terceira. Você passou por uma experiência, conectou com a pessoa, teve um fracasso ali, um negócio absurdo, que você dali, você falou, cara, eu fui pro próximo nível depois daquilo. Tá, então vamos começar com basquete, né? Começa com o esporte porque foi o primeiro amor, né? Eu fui criado dentro do esporte,
né? Graças ao meu pai, e hoje eu quero até pedir uma salva de palmas, porque meu pai está presente aqui, sabe? Junto da minha mãe, é o responsável por absolutamente tudo, é o responsável por me educar. E hoje de estar na sua presença aqui, pai, e estar aqui na sua presença, Pablo, e de todo mundo, é assim, o meu pai, ele me educou de verdade para ser um homem, uma pessoa de honra. Só que ele não me educou falando, ele me mostrou. Eu tive o exemplo, né? Meu pai é do interior de Minas Gerais, lá de São João Evangelista, filho da miséria verdadeira, e virou o jogo completamente. E ele simplesmente me mostrou o que eu deveria fazer. Ele nunca me falou, ele mostrou. Então eu só fui ter acesso a isso mais para frente. Mas então, essa é só uma homenagem que eu não queria deixar de passar, né? Então, gratidão eterna. Hoje eu vivo só para honrar o Senhor e a mãe. É isso. Muito bom. Né? Então, honrar todo esse sacrifício, tudo que eles fizeram, porque a gente só começa a ter noção agora.